que o temor de Deus saiu de dentro da igreja. Como é que uma igreja que diz que é crente tem uma fanfarra, não sei como é que é o nome, pra tocar carnaval? E sobe no púlpito todo mundo pra ensaiar, batendo tambor. Que negócio é esse, irmão? Vamos lá, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Nós aqui com mais um vídeo, uma mensagem poderosa do nosso pastor Sandro Rocha, onde ele vai trazer uma palavra de edificação para a nossa vida, né? Vai estar ouvindo esse vídeo, assistindo com a gente. Você que não é inscrito, se inscreva. Tá? Você que já é inscrito, que Deus abençoe a sua vida. Antes de você assistir o vídeo, aqui no livro de Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado é o varão, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Malaquias 3, verso 16. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A comparação do servo, aquele que não é servo de Deus, do homem obediente e do homem que não tem obediência de Deus. Podemos ver que há duas qualidades diferentes para fazer a diferença. Quem ele era lá atrás, quem ele é hoje na presença de Deus. O que ele fazia lá atrás e o que ele faz hoje na presença de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele nos diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O próprio Senhor Jesus, ele chega dizendo a sua palavra: seja santo, como eu também fui santo, em toda maneira de viver. Separação, qualidade, mudança de vida. O ser humano ele tem que aprender que o Senhor requer dele uma grande mudança para fazer a vontade do Senhor, para dar o bom testemunho às outras pessoas. Então eu convido você agora a assistir esse vídeo, onde o pastor Sandro Rocha vai estar falando a respeito de santificação, de qualidade, de fazer a diferença. Vamos ao que nós vídeo. devemos nos purificar, tanto na carne como no espírito. Então, nós nos purificamos onde? A Bíblia que diz neste texto que nós devemos aperfeiçoar a santificação, a nossa santificação, através do temor de Deus. Você tem temor de Deus? Você tem medo de ir para o inferno? Você tem temor? Aleluia. Você tem o temor de Deus no teu coração? Você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo de perder a tua comunhão com Deus? Porque tem muita gente que não tem, né? Então, vou fazer algumas anotaçõezinhas aqui. Esse texto ele trata de ter harmonia com Deus, ser harmônico. O que é ser harmônico, irmão? É andar no mesmo espírito, é falar a mesma língua, é conversar no mesmo tom, é ter interação. Muitas pessoas não interagem com Deus, não ouvem a voz de Deus, não ouvem a resposta da oração. Muita gente não consegue ter essa comunhão. Por quê? Porque talvez esteja faltando purificar-se tanto da sua carne quanto do seu espírito. Talvez esteja faltando esta purificação que Deus está nos chamando a ter. Eu quero ler mais um texto, eu queria que você prestasse atenção no texto que eu vou ler, tá? Você vai aprender, eu vou ensinar vocês. Leia comigo o capítulo 6, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não se junte no meio dos escarnecedores, irmão. Quem anda com cachorro pega a pulga, principalmente se o cachorro for sujo. Então, a Bíblia continua dizendo: porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Quanta gente que se junta, por exemplo, vou dar um exemplo do mundo aqui, simples para você entender. Eu vou entrar num abaixo-assinado contra a igreja ali que está fazendo muito barulho. Mas quem é que está promovendo o abaixo-assinado? É os caras que são contra a igreja. E aí, como o barulho te incomoda, você vai lá e assina junto. É um exemplo que eu estou te dando. Eu também não gosto de barulho, mas eu não vou assinar um abaixo-assinado contra a igreja do irmão, que é barulhento, porque o barulho está me incomodando. E eu não vou, eu sou de Jesus, como é que eu vou assinar um troço contra a igreja, irmão? Como é que você vai votar num deputado
que é a favor do aborto. Ah, mas ele é bom. Mas ele é a favor do aborto, irmão. Como é que o povo lá de Rondônia, Roraima, eu não sei, que vota na Marina Silva, por exemplo, porque ela diz que é crente, mas ela é a favor do aborto, ela é a favor das pautas LGBT, ela é a favor, irmão. Como que a igreja vota nela? Então veja o que a Bíblia diz: não vos prendais em um jugo desigual com a injustiça. Então muitas igrejas, muitos crentes estão se prendendo nesse jugo desigual. Por que eles fazem isso, pastor? Porque eles não têm temor de Deus. Como é que você pode dizer para mim que há comunhão entre a luz e as trevas, irmão? Entre o que é certo e o que é errado, entre o que é santo e o que é profano. As pessoas estão profanando a igreja, profanando o sacerdócio, irmão. Você entendeu? Quantos? A favor da liberação de drogas, do desarmamento. Você sabia que o desarmamento da população é contra a Bíblia? Que Jesus disse que chegaria um tempo em que os seus discípulos iam ter que vender uma capa e comprar uma espada? Você sabia disso? Você sabia disso, irmão? Aí os caras vêm e falam assim: não, você vende tua capa, mas não pode comprar espada. Mas Jesus falou pra mim comprar. Não, mas eu não gosto de espada, você não vai comprar espada. É isso que a esquerda faz. Você pode não gostar, não gosta, não compra, mas você não pode proibir os outros de fazer isso. Entendeu? E ele continua: porque sociedade, ou que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial. Que tipo de acordo você acha que existe entre Deus e o diabo? Você acha que existe? A irmã se converter, vir pra igreja, vira crente. Ah, mas daí eu tô numa bad. Aí eu vou trabalhar lá na boate. Mas eu dou meu dízimo, eu tô com Jesus, meu trabalho na boate. Como assim, irmão? Como assim? Ah, o irmão ali se converteu, mas ele continua traficando droga, dá o dízimo na igreja, é traficante, mas ele é crente. Não é, irmão. E Jesus libertar ele, verdadeiramente, ele vai ser livre. E ele não vai vender mais droga. Então as pessoas, irmão, eles estão muito enganados. Porque não tem temor. E eu estou mostrando para você que o temor de Deus saiu de dentro da igreja. Como é que uma igreja que diz que é crente tem como é que fala? Uma banda, não é banda que fala, uma fanfarra, não sei como é que é o nome, para tocar carnaval. E sobe no púlpito todo mundo para ensaiar, batendo tambor. E aí o pastor põe aquela camisa de bicheiro, calça branca, sapato branco, vai lá pra avenida dizer que tá evangelizando. Que negócio é esse, irmão? Bloco. Obrigado, Cássio. A nossa igreja, irmãos, a nossa igreja tem um bloco carnavalesco, irmãos. E você aí, crentão, que fica falando que você é um troço de diabo, vai se converter, irmão. Você tem que ouvir isso ainda aí. A minha Bíblia diz que eu devo me desviar do mal, irmão. Que eu devo abandonar as práticas mundanas. Que eu devo ser liberto na minha carne e no meu espírito, irmão. Você entendeu? A Bíblia diz que nós devemos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito. Como é que você quer dizer que você é a noiva de Cristo se você tem um caso com Satanás, irmão? Como? Como, irmão? Você vai ser uma referência, você vai ser luz no meio das trevas, se você não pode ver uma trevinha que você pula dentro. Ah, nós fomos evangelizar naquele centro de Umbanda ali, pastor. Daí tava tendo um trabalho, nós entramos lá. Daí eu achei legal lá, porque o santo desceu ali e daí começou a falar, eu fiquei escutando. Até falou umas coisas pra mim ali. Pô, os caras até que são pá. Ô, irmão, como assim? Como assim? O que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Por que que o crente fica andando com o não crente? Ah, sabe aquela mocinha? Ah, pastor, sabe o que que é? É que eu tenho umas amigas que não são crentes, elas gostam de sair, eu saio com elas porque eu tô evangelizando, tô falando de Jesus, daí a gente sempre sai junto, que elas são minhas amigas, são do meu trabalho, daqui a pouco sabe onde que ela tá? Desviada e grávida, mãe solteira, irmão. Eu já vi essa história muitas vezes. Muitas vezes. Desvia e vira mãe solteira ainda. E os meninos, mesma coisa.
Ah, tenho meu grupo de amigos ali da faculdade, pastor, eles são tudo ímpio, gostam de tomar uma cachaça, fumam maconha, mas eu tô ali porque eu sou luz no meio da escuridão, e aí eu tô pregando o evangelho pra eles. Daqui uns dias o cara tá fumando maconha, pegando as minas, tomando cachaça e não quer mais saber da igreja, sabia? O pastor é experiente, irmão, já viu isso muitas vezes acontecer, tá? O povo acha que é crente, pensa que é crente, mas não é liberto. Eu não tenho problema de me sentar numa mesa de um bar com todo mundo bebendo e falar de Jesus. Eu já fiz isso várias vezes, mas eu sou maduro espiritualmente o suficiente para entrar num troço desse e sair sem ser contaminado. Mas a maioria não é. Eu não tô falando, irmã Rosângela, de você não conversar com quem não é crente. Eu tô falando de você não ir pra balada, entendeu? Eu tô falando de não ficar indo em festa. É disso que eu tô falando. Não ir pular carnaval, né? Não vai viajar com um grupo de amigos, todo mundo é ímpio, só você que é crente. Você vai voltar ímpio. Você entende o que eu tô falando? Eu não tô falando que você não pode se relacionar com as pessoas, que você não pode ter amigos ímpios. Eu tenho amigos ímpios, eu tenho amigos que são gays, que são casados entre eles, né? Dois. Eu não tenho problema com ninguém, irmão. Mas daí eu viver no mundo deles tem uma distância bem comprida, entendeu? Eu vou na casa de parentes meus que não são crentes, que são escarnecedores, zoeiros, tem um monte deles. Mas eu vou, entro e saio e não me contamino. Eu não tenho problema com isso. Entendeu? E se você tiver que lutar com a tua carne, você vai perder. Você vai perder, irmão. Não vacile com a tua carne. Porque se você vacilar, ela te derruba. O templo de Deus não tem parte nenhuma com os ídolos. É o que a Bíblia fala. E ele continua dizendo ainda: porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando isso vai acontecer, pastor? Quando você tirar do meio da tua vida a iniquidade e o pecado. Pronto. Você vai passar a ser o templo do Espírito Santo, Deus vai andar com você, vai falar com você. Sabe quando eu venho aqui e falo pra você: cara, eu fui passear ali na praia e tava um vento gostoso, eu com a minha família ali de mão dada com a minha esposa, com a minha mãe, a gente conversando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Por quê? Comunhão, mesmo Espírito. Onde você tá é lugar pro Senhor falar com você. Onde você vai é lugar pro Espírito Santo falar com você. Você não precisa dobrar o teu joelho e ir lá e ficar 2 horas orando para Jesus falar com você. Você fechou, olhou ali, fechou os teus olhos, deu uma contemplada ali e tal, o Espírito Santo tá ali com você, ele já se manifesta, porque ele é teu amigo, ele é teu companheiro, entendeu? E você vacilar, ela te derruba. Então, você precisa aprender a se desviar do mal. É isso que você precisa. Então, veja, nós continuamos ainda dizendo, olha o verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você é o templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Que parte você teria com os ídolos? Nenhuma. Você não precisa deles. Ele fala com você como você fala com ele. Olha para o céu, diz, nossa, Jesus, hoje essa noite está linda, esse vento está gostoso. Que dia sensacional. E o Espírito Santo fala com você: é, filho, tá bonito mesmo, mas o negócio tá pegando. E já fala com você, e já te revela uma coisa, e já te exorta muitas vezes. Às vezes te consola, né? Você tá meio triste, o Espírito Santo já falou: filho, levanta a cabeça aí, fica frio, vai dar certo, cara. Não desiste não. Porque a função do diabo é roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida. Aleluia. E vida com abundância. Nós precisamos cultivar esta abundância de vida dentro do nosso coração, nos apartando da iniquidade, ou dos iníquos. 17. Pelo que saí do meio deles, saia do meio dos iníquos, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, se você se afastar da iniquidade, se você se afastar dos iníquos, se você se reservar, se santificar, iníquo é que pratica a iniquidade. Iniquidade é um pecado continuado. Um pecado que o cara pratica todo dia. Vamos dizer que olhar para o céu é pecado. Aí o cara olha para o céu, pecou. Olha para o céu, pecou de novo. Olha para o céu, é iníquo. Entendeu? Isso é iniquidade. O cara que vive pecando, vive no mundo, vive na esbórnia, vive na sacanagem, não crê em Deus.
escarnece todo mundo, pastor é tudo ladrão, crente é tudo trouxa, iníquo. E o Senhor diz assim, ó, saia do meio deles, aparte-se, diz o Senhor, e não toque em nada deles, que tudo é imundo. Vou dar um exemplo para você. Você tem um amigo assaltante, assaltou o banco. Aí ele assaltou o banco e comprou um carro. Nossa, que carrão. Aí você anda com ele no carro que ele comprou com o dinheiro que ele roubou. Mas quando ele roubou, ele matou 2, 3. Aquilo ali é fruto da iniquidade. E você está passeando nele? Você sabe que é uma figura de linguagem que eu estou fazendo. Você vai entender o que eu estou falando. Entendeu? Muito cuidado, irmão. Muito cuidado com quem você anda, onde você vai, o que você come, o que você usa. Muito cuidado. 18. E eu serei para vós pai. Você quer chamar o Senhor de pai? Verdade. Você quer ter a moral de orar e dizer papai? Você quer ter essa moral? Essa liberdade? Você quer ter? Porque há condições para isso. Para você chamá-lo de pai, há condições. Jesus Cristo impôs uma. Ele disse, aquele que ouve as palavras do meu pai e as põe em prática, esses são da minha família. Então, se você não pratica a palavra de Deus, você não é filho de Deus. Você tem que praticá-las. Você não pratica, não é. Depois tem que se apartar da iniquidade, de se separar, viver uma vida santa, regrada, abençoada. Você tem que... Acorde, irmão. Não pode votar no PT. Não pode. Pecado. É sério, isso é sério. Votar no PT é pecado. Se votar, você vai ter que responder diante de Deus. Você eleger o cara entrar lá e pôr uma lei que vai contra a igreja, você é culpado. Você planta, você colhe, irmão. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a gente precisa buscar essa santidade, esse aumento de santidade. Nós precisamos melhorar. Pastor, mas o que é que eu vou ganhar santificando a minha vida, sendo uma bênção? O que é que eu vou ganhar? Intimidade com Deus. É suficiente para você? Você vai ser íntimo de Deus. Você vai ter acesso à casa dele, às coisas dele, quando você é íntimo. Né? Entrar na casa de Deus, sentar na janela e dando tchau só com muita intimidade. Entrar na casa de Deus, abrir a geladeira e tomar uma Coca-Cola gelada, isso aí você tem que ser muito íntimo do pai, senão não. Entrar na tua casa e comer aquele bolinho de fubá que saiu do forno agora, na casa do pai, irmão, você tem que ser muito íntimo, senão você não vai comer. Então tire a iniquidade do meio de vocês, se apartem do pecado, se apartem das más companhias, santifiquem as suas vidas. Pare de falar palavrão. Pare de falar palavrão. Pare de falar asneira. Pare de contar piada de Jesus, contar piada de igreja. Pare com isso. Abandone o pecado, abandone as coisas erradas. Se converta cada dia. Ore a Deus, busque ser melhor. Cada dia é melhor. E pode ter certeza que Deus vai alcançar você e vai te abençoar grandemente. Tá bom? Maravilha, meus irmãos. Você viram aí, ouvindo e assistiram? Como é forte a palavra de Deus, como é poderosa a palavra do Senhor. A realidade é essa. Temos que ser diferente para mostrar a diferença às pessoas. Apocalipse 22, versículo 12. Olha que o próprio Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Peço que você que assistiu esse vídeo comigo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Peço que também você deixe seus comentários, né, sua opinião, o que você está achando desse vídeo. E quero saber de onde você está nos assistindo. Bem? E outra coisa, não deixe de dar o seu like. Seu like é muito importante para nós. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.